Vamos lá. O Guardiola faz um comentário que tem vários caminhos para a gente ir, e aí a galera já interpreta assim: tá vendo? Futebol não tem negócio de número, estatística não serve para nada. O negócio é o quê? O negócio é o achismo, pô. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área, convidando você a fazer tudo que você já sabe. Dá por gentileza, se inscreva e notifique-se. Ó, cara, o que eu recebi de comentário esses dias com a fala do Guardiola foi brincadeira. Tá vendo, Formiga? Negócio de número, pô. Número é escambau. Estatística é o cacete. Futebol é isso aí. Futebol é essa coisa raiz. Vocês, a geração, querendo transformar futebol em ciência. Porque o Guardiola, e aí você precisa entender o contexto da entrevista, as pessoas têm criticado muito o rendimento, o que foi gasto no Grealish e o que ele tem dado de volta para o time em relação a, enfim, minutos jogados, participação em gols, tem lesão, tem uma série de coisas. E o Guardiola sempre foi um cara muito estudioso do jogo. Nenhum time do Guardiola e nem nenhum time de alto nível vai viver sem um analista de desempenho, né, de um analista de dados. Então, se achar que o que o Guardiola disse quer dizer que número não importa e que estatística é uma bobagem, é você não ter escutado a entrevista do Guardiola. E eu vou soltar um trecho aqui e eu tenho vários pontos em relação ao que disse o Guardiola nessa frase específica. Statistics are just a pattern, information that we have. But there are players that make the game or the team play good when they are not in the statistics. But the players just go how many goals are scored, how many assists, or many this kind of situations, and they'll forget everything. This is a problem to the real world and the real football. It's just my statistics. Never existed statistics before. Bem, vamos lá. Se você não pegou, eu vou botar a imagem com o que ele falou em inglês e a gente acaba traduzindo junto aqui para ficar claro o que disse o Guardiola. Então vamos lá. O Guardiola, no resumo, falou: os jogadores hoje jogam pelas estatísticas, mas isso é um grande erro que eles cometem. Estatísticas são uma parte da informação que nós temos. Alguns jogadores fazem bem para o time sem as estatísticas. E depois ele até cita ali no vídeo, e não está aqui nessa parte, que os jogadores ficam, how many goals how many assists, my statistics, ou seja, as minhas estatísticas. A crítica do Guardiola aqui, para mim, é clara que é como a obsessão por estatísticas está transformando ou atrapalhando os jogadores que estão talvez mais egoístas do que coletivo na visão dele. Ele não disse que a análise do jogo não passa pelos números, que analisar os dados não é importante e que estatísticas é algo irrelevante. Ele deixou muito claro que estatística é uma parte da informação, ela não constrói a informação sozinha e o número sem contexto e sem ser interpretado, ele não serve de nada. E a gente sempre falou isso aqui. Sempre quando a gente fala do SofaScore ou fala de, enfim, do futebol interativo, que tem cursos, inclusive, para você ser analista de dados, né? Vou falar do futebol interativo daqui a pouco especificamente, mas a gente está falando de universos em que o estímulo sempre interprete o número, interprete o número, interprete o número. O número sozinho não diz nada. A crítica do Guardiola aqui me parece muito evidente, a postura de como os jogadores têm jogado para as estatísticas. E muitas vezes você tem um cara lá que, num exemplo bem radical, ele pode ter feito um gol e dado uma assistência e não ter feito um grande jogo, mas vai sair satisfeito, mesmo que o time tenha empatado ou perdido, porque as estatísticas dele foram bons números. Me parece muito claro o que o Guardiola disse aqui. É uma crítica aos jogadores obcecados pelas suas estatísticas, pelos seus números. Não que ele vá abrir mão do seu analista de desempenho, não que ele vá abrir mão do seu scout, porque isso é fundamental. Não se faz futebol moderno sem raio-x de estatística, sem analisar os números. Nenhum esporte de alto rendimento vive assim. Uma coisa é você usar os números ao seu favor para uma análise, ou para decidir uma contratação, ou para tomar uma decisão de substituição, e isso acontece. A outra é você achar que só isso basta para você começar seu futebol. É óbvio que não basta. E é óbvio, por exemplo, uma jogada que você tem, um corta-luz de um jogador, fundamental para abrir a jogada e gerar um gol ou um contra-ataque, o corta-luz do cara não vai estar na estatística.
Ele não vai ser um passe decisivo, ele não vai ser uma assistência, ele não vai ser nada. Mas é óbvio que aquilo precisa ser analisado, né? Você tem uma interceptação de um cara num jogo, 3, 4 interceptações no meio-campo e tudo, e que gerou um passe no início de um contra-ataque, que lá na frente não vai chegar como passe-chave, como estatística, mas foi fundamental para a construção de um contra-ataque, de uma jogada de gol. E talvez isso não apareça na estatística definitiva, que o cara olha e fala, putz, olha como fui decisivo no jogo. Então é óbvio que todas as estatísticas precisam ser interpretadas, isso assim, é básico. E o Guardiola, essa declaração dele não pode ser usada para aqueles que acham que número é bobagem, que futebol não é matéria de faculdade, não sei o quê. Essa fala dele, é óbvio que vai ter gente usando como bandeira para falar, tá vendo? Esse pessoal aí que analisa futebol com número, não sabe de nada. Quando o Guardiola tem um departamento de dados gigantesco, quem já viu lá a série do Amazon Prime Video, do All or Nothing, do Manchester City, sabe que dificilmente o Guardiola vai tomar decisões no dia a dia, no treinamento dele, assim, sem casar a análise de desempenho com o próximo adversário, que também está sendo analisado. É óbvio que você tem aspectos humanos, você tem várias situações ali, e o Guardiola sempre fala que o futebol, ele, na visão dele, usa todas as ferramentas que ele pode para diminuir o aleatório, porque nenhum outro esporte tem um componente aleatório tão grande quanto o futebol, e quando você trabalha com repetição, com estratégia, com tática, com estatística, você trabalha para diminuir todo esse imponderável que continua ali, porque são 22 caras com uma bola, com movimentos que, enfim, o tempo todo estão variando. É óbvio que você vai ter aleatoriedade envolvida, uma parte psicológica gigantesca, mas você não pode tirar os números aí. E o Guardiola não tirou a relevância dos números, então acho que isso não serve para aqueles que acham, tá vendo? O futebol é só machismo, são sensações, o cara olha aqui, a percepção dele. Se a percepção não estiver casada ali com uma interpretação de dados e tal, eu acho que vai ser pura e simplesmente chute. Eu falei do futebol interativo agora há pouco e reforço aqui, para quem sonha em trabalhar com futebol, tem curso de todas as áreas, inclusive recentemente falei muito da especialização em análise de dados, e agora eles estão com um curso que é 100% online e gratuito de gestores de futebol, missão clube empresa, no momento que a gente está com várias SAFs rolando aí. É super importante para quem tem vontade de trabalhar, para quem quer entender esse meio, um curso que é online e de graça. E aí você consegue, quando você entra agora na página do Futebol Interativo, cai direto nessa landing page, e aí você vai ter toda a missão do curso, o que você vai aprender lá, quem são os professores, e aí como você pode se inscrever, preenchendo seus dados aqui, para entender o que está acontecendo no futebol brasileiro. Então, de novo, é uma oportunidade online e gratuita, e óbvio, você tem vários cursos lá, desde psicologia no esporte até odontologia no esporte, análise de desempenho, análise de dados, tem curso de iniciação para treinador de futebol. Hoje o futebol interativo é a maior e melhor plataforma para você iniciar o sonho de trabalhar dentro do jogo. O link está lá embaixo na descrição do vídeo, beleza? E é um link que cai direto no WhatsApp de atendimento, e aí você tira todas as suas dúvidas, vê preço dos cursos que são pagos, vê as áreas do seu interesse e começa aí a trabalhar. Lembrando, o Futebol Interativo tem parceria aí com mais de 20 clubes pelo Brasil, então garante estágio em clubes profissionais e tal. É super bacana, a gente tem um acordo já há muito tempo aqui que eu falo do futebol interativo, porque de fato eu acho que eles mudam a vida das pessoas. Como os números e a análise bem feita dos números também muda a vida e muda o desempenho de muito jogador, né? Eu falei do Vinícius Júnior recentemente, como a análise do que o Vinícius Júnior estava fazendo antes do Ancelotti foi importante para que o Ancelotti olhasse e falasse, cara, você precisa finalizar mais perto do gol e tocar menos vezes na bola, e mais vezes perto do gol. E ele fez toda uma mudança de treinamento baseada em análise que estava lá para mudar todo o desempenho do Vinícius Júnior, que óbvio vem com uma mudança de mentalidade, mudança de posicionamento, mudança de preparação física. O futebol é um jogo muito complexo, mas não dá para você hoje olhar e falar, não, mas putz, tá vendo? O Guardiola disse que os números não são importantes. O Guardiola não disse isso. O Guardiola disse que não dá para os jogadores viverem obcecados pelos seus próprios números, né, individuais, entendendo que muitas vezes com números individuais um pouquinho piores, eles podem ser muito úteis para o coletivo do time. Isso para mim ficou muito claro no vídeo que a gente ouviu e na tradução ou na reprodução da frase em inglês. Então, o Guardiola não disse que os números não são importantes e ele não disse que eles não são relevantes. Ele deixou muito claro o incômodo dele nos jogadores, muitas vezes com posturas egoístas, preocupados com as suas próprias estatísticas, que são importantes para a transferência, para a renovação de contrato, para uma opção de coisa. Mas, às vezes, é ruim para o todo, para o coletivo. E ele deixou muito claro, é uma parte da informação. E aí você precisa transformar aquilo ali
numa coisa mais complexa. Mas quando ele fala que são parte da informação, já fica muito claro, números são informação. E quem tem informação tem poder, eu já falei isso aqui várias vezes. Portanto, assim, para aqueles que, tá vendo, olha o ídolo do Formiga dizendo que os números não importam mais, assim, como também se eu analisasse futebol só com número, não é verdade. A gente tem outras 500 percepções dentro do jogo, mas não dá para eu falar, por exemplo, que um atacante é super eficiente se ele tem, por exemplo, na temporada 5% de conversão de chance de gol. Ele não é eficiente. Ele pode ter feito o gol do título, ele pode ter feito um gol no seu rival ou um gol num clássico, mas não dá para falar em eficiência um cara que tem 5% de conversão de finalização. Ou seja, vamos botar que a cada 100 chutes, 5 entra no gol. É uma taxa péssima. Esse atacante não é efetivo. Como o Messi não é um batedor de pênalti, um bom batedor de pênalti. Eu já falei sobre isso aqui. Um cara que tem 75% de efetividade no pênalti não é um bom batedor de pênalti. E isso é baseado na observação, pela forma como ele bate os pênaltis, e os pênaltis, o contexto dos pênaltis e o número final. Você casa tudo, tira uma informação. Ele não é um bom batedor de pênalti. E aí cabe lá o capitão do time, o presidente do time, deixar ele batendo o pênalti ou não, porque tem outras coisas envolvidas, mas é insustentável. Beleza? Agradecendo a sua audiência, sua paciência. É nóis. Se inscreve aí, cabeça e galho, por gentileza, e tudo o de sempre.